Boa noite a todos. Realmente dar as boas-vindas a todos vocês que vieram nessa noite. Então, eu queria pedir para a Silvia Bittencourt e para o Renato Janine Ribeiro tomarem assento na mesa, por favor. Bom, então, dando sequência ao evento, nós estamos lançando a editora Estação Liberdade, de quem, no momento, eu sou o diretor editorial. A gente está participando, então, de um projeto editorial internacional. Eu me divirto, às vezes, chamando isso de uma pluriedição. Esse projeto do livro, O Grande Regressão, e nós colocamos o subtítulo um debate internacional sobre os novos populismos e como enfrentá-los. Esse e como enfrentá-los é a invenção nossa, não existe na edição original, mas, de qualquer forma, a edição original diz a grande regressão, a edição original alemã e também as outros países. O livro foi publicado em cerca de 20 países, em 17, 18 línguas, praticamente todos os países da União Europeia, também a Turquia, a China, e eles consideram isso como um projeto editorial em andamento. Então, tem um site onde as pessoas agregam informações dos autores, mas também os participantes. Mas isso foi originado pela editora alemã Zurka, que é uma enorme tradição de ciências humanas, né? Publicou praticamente todos os autores da história de Trump, entre muitos outros. Eu embarquei nesse projeto assim que eu soube do livro, mas um pouquinho depois dos ingleses, dos franceses, dos espanhóis, que chegaram um pouco antes, por uma conjuntura, enfim. Eles não contataram a gente, e aí eu preciso dizer para vocês também já uma coisa que entra um pouco no tema do nosso debate, que as editoras alemãs não estão conseguindo mais vender livros no Brasil. A editora Zorkamp, eu vou citar esse dado, ela costumava lidar, a diretora me disse isso, e ela costumava vender livros de direitos autorais para 14 editoras no Brasil, alguns anos atrás. E no momento ela lida só com 4. Então, realmente a gente vê até que ponto essa conjuntura toda dificultou também o trabalho editorial. Esse trabalho editorial nosso está realmente começando a aparecer um trabalho de resistência antes do que qualquer outra coisa. Enfim, como editor agora, eu simplesmente não quero falar demais, a gente depois pode falar um pouquinho sobre questões editoriais, isso foi interessante, mas eu gostaria mesmo que a Silvia e o Renato falassem um pouquinho do livro. Então, como provocação, eu vou deixar 2 questões no ar, eles podem responder, então, entrando no debate depois. Estou pedindo muito para os debatedores cumprirem o prazo combinado, para realmente a gente poder ter um intercâmbio com o público. Então, vamos lá. Essa conjuntura toda recente, com líderes que a gente pode chamar de populistas, ou de demagogos também, ou de neopopulistas, ou enfim, personalistas também, eu gostaria de saber, Renato, em algum momento da sua intervenção, se você considera isso como causa ou como consequência de figuras tão pronunciadas quanto o Trump, então bem tão mal, quanto o Trump, como o Bolsonaro, em geral, como o Salvini da vida, os líderes como a Le Pen e o Netanyahu em Israel, enfim, o Erdogan na Turquia, toda essa constelação Duterte nas Filipinas, que é um outro caso completamente psiquiátrico, quase, né? O que a gente pode falar sobre eles? Então, eu queria saber, com sua experiência de filosofia política, professor, se você vê que uma conjuntura criou as figuras, ou elas são consequência de uma crise do capitalismo, uma crise de 2008,
por aí, tá bom? E a Silvia vai falar depois do Renato um pouquinho mais sobre a conjuntura alemã e como ela enxerga isso a partir da Alemanha e da própria contexto europeu, de forma um pouco mais amplo também, tá bom? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês no lançamento deste livro, para discutir esse momento. Vamos direto à questão. A palavra populismo ela tem pelo menos 3 significados. Um primeiro significado aparece no estudo sobre filosofia política medieval. O Walter Ullmann, que é autor de um estudo muito interessante sobre a época, distingue 2 formas de poder. A que vem de baixo para cima, que se chama populista, e a que vem de cima para baixo, que seria um poder de origem teológica. Então, o populismo, no primeiro sentido, é um ancestral da democracia. A ideia de que o poder, em vez de ser confiado por Deus ao imperador, ao papa, depois ao rei, aos príncipes, e daí em diante, até chegar nada, uma migalha, a quem é da plebe, ou servo, ou coisa assim, essa é uma visão. E a visão populista seria essa visão de baixo para cima, que começa a se implantar nas cidades-estado italianas, que podemos dizer também dos Países Baixos. O que é um processo que começa, a gente pode dizer que começa em torno de 1200, o que me dá um certo otimismo em termos políticos, é ver de 1200 para cá nós tivemos um avanço, de certa forma, inexorável, em que pesam muitos recursos, às vezes muito longos, primeiro para formar um Estado de direito e depois para aumentar os direitos das pessoas. Estado de direito quer dizer o poder dos reis e o poder assentado diretamente na força ou na alegação teológica foi sendo substituído pelo poder que depois passou a ser controlado por algum tipo de julgamento. Passou a haver princípios como presunção de inocência, direito de defesa, tudo isso são processos que demoram séculos, né? Que nem estão implantados. No Brasil, por exemplo, não tem mais presunção de inocência. Acabou, foi liquidado. Então, essas coisas, de qualquer forma, porém, demoram muito tempo. Só em 1600, na Inglaterra, o acusado de traição, ele não pode tomar notas, ele tem que ficar de pé durante todo o julgamento, pode demorar dias, etc. Então, são processos demorados. Primeiro, a formação do Estado de Direito, e há essa frase belíssima do dono de um moinho em Berlim, quando o rei da Prússia quer confiscar o seu moinho para ampliar o palácio, e diz, ainda há juízes em Berlim. Um rei absolutista, um rei com plenos poderes, mas que é limitado, não obstante, pelo fato de que existe justiça, existe tribunal, existe, então, um que chamei de Estado de Direito. E a partir da metade do milênio passado, começam a crescer os direitos civis, o direito do proprietário, o direito subjetivo a ser julgado e não ser punido sem julgamento, depois direitos políticos, direitos sociais, direitos trabalhistas, mais recentemente direitos que extrapolam a esfera do humano, como os direitos ambientais, que não são necessariamente direitos do ser humano, mas são direitos talvez que tenham por titular o outro, a própria natureza. Então, esse é um primeiro espaço, um qual se move a tese do populismo. É um espaço, como dizem, o populismo é altamente positivo. Um segundo espaço está ligado aos governos, a vários governos da América do Sul, especialmente o de Perón e o de Getúlio Vargas, e a outros políticos, a vários políticos brasileiros, como Ademar de Barros e Carlos Lacerda, alguns deles que puxavam tanto para a esquerda, como os 2 presidentes mencionados, outros que iam francamente à direita, como Lacerda e Ademar de Barros, mas que teriam um discurso para o povo em geral, para a plebe, que é um termo pejorativo, mas que era aplicado, e que, portanto, nem sempre contemplam a elite. Isso é variado porque Lacerda sempre foi um político de elite, mas ele falava, tinha uma comunicação mais ampla do que isso. Os outros que eu mencionei se dirigiam mais ao povo comum. Esse termo se tornou pejorativo graças, sobretudo, a uma crítica que a esquerda, e talvez precisamente até os sociólogos da Universidade de São Paulo, dirigiram a eles a partir dos anos 60. Então, o colapso do populismo no Brasil, um livro de referência do Otávio Giuliani, grande sociólogo que tivemos,
É um segundo sentido. E o terceiro sentido que está pintando poucos anos para cá é um sentido qual o populismo se refere a uma prática de direita, de extrema-direita, irracional, demagógica e que apela para o que existe mais retrógrado na mente humana. Não existe um equivalente do outro lado, por exemplo. Não existe uma política, é raro chamar uma política de elite. Seria natural, tem elitista e populista. Eu mesmo relutei muito quanto a usar esse nome populista, por considerar que não é um nome tão apropriado, uma vez que ele estaria, de alguma forma, desmerecendo o povo e desqualificando quem está na base da pirâmide. Mas vamos ver, emplacou esse significado. Vocês veem que a lista toda, podemos agregar pouco ao que o Ângelo apontou, é uma lista de nomes de extrema-direita, seja do Duterte, seja o Bolsonaro, seja o Trump, o Salvini, seja o que caiu agora na Áustria. Então, existe nisso tudo esse sentido que nós podemos, então, no caso, nessa terceira definição hoje apropriada, dizer que é um uso demagógico muito forte para ir contra as conquistas democráticas dos últimos tempos. Nós temos, e eu tinha dito antes, que desde 1200 nós temos um avanço que vai culminar na democracia. O último grande passo nessa direção foi com a queda das ditaduras, comunistas e direitistas, em 1980. A América Latina se livrou das ditaduras direitistas, a Europa Oriental das ditaduras comunistas, e apesar de ter havido muita falha nesse processo, muita coisa ruim ter emergido, a Polônia e a Hungria são dois casos particularmente tristes, apesar disso, houve uma democratização no mundo significativa. O que parece ter acontecido, tanto nesses últimos 2 anos, quanto ao longo desses 800 anos, desde 1200, é que aos avanços correspondem depois certos retrocessos. Depois da Revolução Francesa, a Restauração. Depois dos processos da queda das monarquias que fizeram a Primeira Guerra Mundial, o fascismo, sob suas várias formas. Então, o que parece haver é que há um momento de digestão desse novo que é demorado. Esse momento de digestão favorece vários tipos de reação. Essas reações nós vimos, porém, não misturadas. Há uma reação muito básica, que é a que aconteceu nos Estados Unidos, dando vitória ao Trump sobre Hillary. Não esquecendo, porém, que Hillary ganhou do Trump por 3 milhões de votos, e se os Estados Unidos tivessem eleições democráticas, ela seria presidente, não o Trump. Porque eles têm aquela coisa chamada colégio eleitoral, uma coisa esquisita, e que, dado que deu vitória aos republicanos 2 vezes nos últimos 20 anos contra a vontade do povo, a chance de acabar com o colégio eleitoral hoje é mínima, então provavelmente continuarão tendo eleições menos democráticas do que outros países. Mas o fato é que uma parte do apoio ao Trump veio das pessoas que eram os abandonados da modernidade, da pós-modernidade e da contemporaneidade. Pessoas que não tinham espaço de estar nesse mundo, por exemplo, City de Londres, Yuppies, londrinos, esse mundo mais leve, mais cool, mais avançado, que está desfrutando de todos os bênçãos da modernidade. Aqueles que não desfrutam se ressentem disso, porque leva, por sinal, ao absurdo de antigos comunistas votarem na família Le Pen. Papai Le Pen, filhinha Le Pen, tem votos de comunistas. Então, essa explicação vale para muitos casos, não vale para todos. A explicação, eu acho que ela não é apropriada para o Brasil. Ela também não me parece, ela talvez seja apropriada para a Alemanha Oriental, mas não creio que seja apropriada para a Alemanha Ocidental, as antigas. Quer dizer, é a sensação de que não está, da pessoa que não tem espaço no mundo atual. E, em que medida isso vale para o Brasil? Não me parece que vale. No Brasil, o que eu acho que aconteceu foi uma sucessão de elementos. Tento tratar um pouco disso no meu capítulo, que se chama O Brasil. Uma alusão tanto ao morte do presidente Tcheco, 50 anos em 5, mais para frente, quanto ao infeliz morte do presidente Temer, o Brasil voltou 20 anos em 2. Em que ele pretendia que houvesse um break no meio, mas tudo foi lido junto,
e a coisa piorou ainda de lá para cá. Referência, o discurso de Bolsonaro no segundo turno, dizendo que queria que o Brasil voltasse a 50 anos no que diz respeito à segurança e costumes. Essa vontade de reformar os costumes, ela atinge uma certa parte da população, não há dúvida. A sensação de insegurança é forte. Mas eu diria, sobretudo, e vou parar por aí por enquanto, eu diria, sobretudo, o seguinte: a política atual, a política está muito assentada na demanda por uma vida mais próxima. Então, basicamente, o juízo que fazem os cidadãos sobre os seus governantes é: nossa vida está ficando mais próspera ou não. Quando o governante faz a vida prosperar, ele tem voto. Quando não faz a vida prosperar, não tem. E ninguém está interessado nas justificativas do governante. Pode haver uma crise mundial terrível, pode haver um terremoto, pode haver algo que escapa completamente à intenção e ao controle do governo, a cobrança. E não é exatamente uma cobrança cidadã, porque ela não se exerce no plano da política, ela se exerce no plano do dinheiro. Eu estou melhorando de vida, e não é apenas não estar piorando, está melhorando. O celular melhora. Esse negócio daqui pode estar ótimo, daqui a 2 anos está obsoleto. Você não terá usado, uma parte daqui presente não terá usado talvez 10% das funcionalidades disso e terão que comprar um novo mais caro porque o anterior não está mais servindo. Então, essa demanda constante de uma, entre aspas, melhora econômica de vida, uma prosperidade maior, a capacidade, a possibilidade de consumir mais, ela acaba sendo um juízo muito forte sobre os governos. Não é à toa que, depois de 10, 12 anos no PT, conseguiu melhorar, tornar o país mais próspero, fazer dezenas de milhões de pessoas subirem de nível de vida, melhorar, reduzir a pobreza. Não é à toa que bastou um ano de crise para o presidente Dilma perder todo. Eu ganhei de dentro. Eu estava eu era ministro da Educação. No momento em que o impeachment era uma possibilidade. Quando eu saí do ministério, faltava 6 meses, 7 meses, mas era quase uma certeza. E qual o fator? Tem muitos fatores, podemos dizer que ela é dinâmica, mas o fator principal, me parece, na política hoje é esse. A prosperidade é que os cidadãos querem do governo. Isso deixa uma fragilidade grande na política. Não, nem precisa, a Silvia já tem muito atual. Um segundinho, eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, estaria aqui o Alexandre Martins Pontes, o inventor desse espaço maravilhoso. Sem dúvida, essa livraria é uma das melhores de São Paulo hoje. A gente tem um prazer enorme em trabalhar com eles e manter esse evento aqui hoje, com a presença de todos vocês. Desculpa, quando eu apresentei o Renato, esqueci de mencionar que foi ministro da Educação do Brasil, mas faz parte das formalidades. Eu queria também salientar e sublinhar a presença do vice-cônsul-geral da Alemanha, o Sr. Kurz, e um outro diplomata alemão, o Patrick Hansen, quem eu salto com muita satisfação. E também sabendo que a publicação, a impressão, recebeu um apoio do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Então, Silvia, agora com você. Depois da Silvia, eu vou fazer mais um breve comentário, de 2, 3 minutos, e como também essa conjuntura toda acabou mudando até a minha historial da editora, para ser uma vez interessante também. Tá? Silvia, com você. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, Ângelo, o convite, e para mim também é uma honra debater esse tema tão atual e que diz respeito a 2 países importantes para mim, que são a Alemanha, onde eu moro há mais de 28 anos, e o Brasil, onde eu nasci
do qual eu estou ligada não só profissional, mas também emocionalmente. Eu queria contar aqui sobre o crescimento do populismo de direita na Alemanha, que eu acompanho bem, e um pouco também sobre a situação na Europa. Hoje, o grande partido de extrema-direita na Alemanha é a AfD, Alternativa para a Alemanha. A AfD é a sigla. Esse partido foi criado em 2013, seguindo a mesma linha dos partidos de extrema-direita na Europa, como o Front National da Marine Le Pen na França. A AfD é uma agremiação nacionalista, xenófoba, anti-europeia no que diz respeito à União Europeia, mas que procura se unir a grupos semelhantes de outros países do continente no sentido de defender a cultura europeia de uma suposta ameaça externa, muçulmana, africana. Desde o final da Segunda Guerra, a Alemanha sempre teve grupos extremistas de direita, mas eles nunca avançaram politicamente. A Alemanha, por conta do seu passado nazista, sempre teve uma preocupação muito grande em conter esses grupos, sempre que eles atacassem as regras democráticas. Por isso, hoje é muito grave que, bem na Alemanha, um partido de extrema-direita esteja conseguindo ir tão longe. Nos últimos anos, a AfD vem tendo uma votação expressiva em todo o país e em todos os níveis. Câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Parlamento Federal e, recentemente, Parlamento Europeu. Vocês vão me perguntar por que a justiça alemã não consegue brecar esse partido. A AfD é um partido de extrema-direita, mas, pelo menos oficialmente, é um partido democrático. Seus dirigentes se distanciam de grupos neonazistas. Mas é conhecido que vários membros do partido são ou já foram ligados a grupos neonazistas e até estão sendo processados por racismo, antissemitismo e incitação ao ódio. Sem dúvida, a AfD fortaleceu-se com a crise dos refugiados. Vocês, só para lembrar, entre julho de 2015 e março de 2016, mais de 1 milhão de refugiados pediu asilo na Alemanha. Parte da população recebeu os refugiados nas estações de trem de braços abertos. Vocês devem ter visto cenas na televisão. Foi desta época uma declaração famosa da Angela Merkel, que dizia: nós vamos conseguir, wir schaffen das. O que ela queria dizer? Nós vamos conseguir acolher esses refugiados, dar um destino para eles e integrá-los. O problema é que essa integração não foi tão fácil como esperava a chanceler. O clima mudou e a euforia deu espaço para a insegurança. A AfD aproveitou-se desse clima para radicalizar o seu discurso xenófobo e para atacar a política migratória do governo Merkel. Foi assim que esse partido conseguiu mobilizar uma massa de gente. Aqui eu gostaria de fazer uma ponte para o nosso livro, A Grande Regressão. Vários artigos do livro procuram entender quem são os eleitores desses grupos populistas de direita. Então, vocês vão ver aqui, lendo diferentes artigos, que cada país tem suas particularidades, sua história, mas há tendências em comum. A maioria dos eleitores vem de uma classe média, empregada, que geralmente vive em cidades pequenas, longe de centros urbanos e culturais, e que está temerosa em relação ao seu futuro. Então, não são necessariamente desempregados, empobrecidos, que votam nesses partidos de extrema-direita. São grupos que se sentem marginalizados culturalmente, desvalorizados, esquecidos pelos grandes partidos políticos tradicionais. Na opinião desses grupos, esses partidos tradicionais estariam hoje ocupados ou preocupados com outros temas. Por exemplo, direitos das minorias, direitos dos LGBTs, a questão das cotas para as mulheres, refugiados, e não estariam ocupados com os medos desses grupos.
Também nesse livro, dentro desse tema, vocês vão encontrar frequentemente a palavra ressentimento. Ou seja, como o sentimento de rancor vem mobilizando parte do eleitorado em favor da extrema-direita. Na minha opinião, isso é muito claro na Alemanha, onde a gente constata uma força enorme da AfD na região da antiga Alemanha Oriental. Daqui a algumas semanas, nós teremos eleições em 3 estados da Alemanha, da antiga Alemanha Oriental. E a AfD aparece como o partido mais forte nos levantamentos, nas pesquisas, é o partido que está em primeiro lugar. O que acontece na Alemanha Oriental? Em novembro, nós vamos comemorar 30 anos da queda do Muro de Berlim. E sempre que tem essas datas comemorativas, a gente lê muito reportagens, estatísticas sobre a situação no leste e no oeste da Alemanha. Os números hoje indicam que 30 anos depois da reunificação, há ainda uma grande disparidade entre as duas regiões. No que se refere à criação de empregos, nos investimentos em educação, saúde, diferenças salariais, cidades pequenas da Alemanha Oriental continuam perdendo profissionais qualificados, faltam médicos em algumas regiões. Às vezes a gente discute aqui no Brasil, como tem pouco médico em algumas regiões, lá na Alemanha também existem alguns lugares para onde os médicos não querem ir, né? Os jovens continuam indo embora, algumas cidades estão envelhecendo. Então, a meu ver, a questão do ressentimento desempenha um papel importante no sucesso da AfD nesta região. Nosso livro também mostra, e aqui acho que em parte tem a ver com o que o Ângelo falou, como a ascensão do populismo de direita tem a ver com a crise da esquerda. O que acontece com a esquerda hoje, sobretudo com a social-democracia, que não consegue captar as preocupações básicas desses grupos? Aqui tem um artigo muito interessante do Paul Mason falando da sua cidade natal na Inglaterra. Ele vem de Leigh, que é uma cidade que foi industrial, que tinha um proletariado forte e um eleitorado tipicamente trabalhista, que votava no Labour. Essa cidade, desse autor, votou em massa pelo Brexit, né? Então, essa crise da social-democracia, que é um tema importante desse livro, você encontra também na Alemanha. O SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha, é o partido mais antigo do país. Ele tem mais de 150 anos de história. É o partido com o qual os trabalhadores sempre se identificaram. E nesses últimos anos, sobretudo nos últimos meses, eles vêm perdendo votos de uma forma massiva. Para vocês terem uma ideia, nos levantamentos atuais, o SPD aparece em terceiro e às vezes em quarto lugar, empatado com a AfD. Então, há várias teorias sobre isso. O que está acontecendo com o SPD? Não é? Há páginas e páginas nos jornais discutindo a crise do SPD. O fato é, uma das causas é que o SPD se desgastou nesses anos de grande coalizão. O SPD, junto com a CDU da Angela Merkel, governa o país. São os dois partidos que governam a Alemanha. E nesses 6 anos, a CDU acabou adotando em seu programa questões sociais que antes eram típicas do SPD. Por outro lado, isso é uma questão importante também, o SPD começou a adotar posturas mais conservadoras, justamente para não perder eleitores conservadores, não é? Então, hoje, o perfil entre CDU, SPD, não é tão claro para os eleitores, e sempre fica essa crítica, né? O SPD não atinge mais o trabalhador temeroso de perder o emprego. Nessa questão da crise da esquerda, eu gostaria de abrir um parêntese, que é importante, que no caso da Alemanha, existe uma agremiação de esquerda que vem tendo muito sucesso no eleitorado, que são os verdes. Os verdes tiveram uma votação enorme nos últimos pleitos locais e uma votação enorme, mais recentemente, para o Parlamento Europeu. Isso tem a ver com um grande tema da atualidade na Alemanha, que é a questão da mudança climática
de uma economia sustentável. Então, enquanto o presidente Bolsonaro mostra um desprezo por essa questão do clima, a gente vê como na Alemanha esse tema pode influenciar tanto. Os verdes vêm se beneficiando muito desse debate atualmente. Também aqui eu vou mencionar os últimos levantamentos. Os verdes aparecem logo abaixo da CDU, da Angela Merkel, logo depois da eleição para o Parlamento Europeu. Alguns levantamentos indicavam eles empatados, ou mesmo até acima da CDU. Então, imaginem só, se as eleições para o Parlamento Federal fossem hoje, haveria até uma possibilidade dos verdes elegerem um chanceler federal. Muita coisa pode acontecer daqui a 2 anos, mas a situação hoje é que os verdes estão muito fortes. Para terminar, eu quero falar um pouco sobre as últimas eleições para o Parlamento Europeu, em maio passado. Os partidos populistas de direita, que já eram fortes em seus países, como é o caso do partido da Marine Le Pen, ou do partido do Brexit na Grã-Bretanha, os partidos de direita, de extrema-direita, da Polônia, da Hungria, eles se mantiveram muito fortes, tiveram uma ótima votação para o Parlamento Europeu. Mas outros partidos de extrema-direita que esperavam crescer, não cresceram tanto. Foi o caso da Holanda, da Dinamarca, da Áustria e da Alemanha, da AfD alemã. Por que aconteceu isso? No caso da AfD, provavelmente tem a ver com um escândalo que atingiu a extrema-direita na Áustria, um escândalo de corrupção pouco antes da eleição. Isso pegou muito mal, esse escândalo foi muito noticiado na Alemanha. É possível que um partido alemão, a AfD, tenha perdido votos por causa disso. E outra questão também é justamente que o tema que norteou a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu foi o clima, a questão do clima, não foi a questão dos refugiados, né, que é o grande tema da AfD. Clima não é o grande tema dos partidos de extrema-direita. Bom, depois dessas eleições para o Parlamento Europeu, alguns analistas políticos mais otimistas até se perguntaram, será que a AfD estagnou? Será que ela chegou ali nos 12%, 13% e parou? Não sabemos, precisamos esperar. Como eu disse, daqui a 3 semanas começam algumas eleições estaduais e a AfD, pelo menos na Alemanha Oriental, é muito forte. Voltando ao Parlamento Europeu, os partidos populistas de direita conquistaram 180 cadeiras, num total de 750, ou seja, é uma bancada forte, mas é uma minoria, né? A grande maioria dos partidos eleitos para o Parlamento Europeu são os conservadores, os sociais-democratas, os liberais, os verdes, são os partidos democráticos e pró-europeus. Mais um último dado, para terminar mesmo, o comparecimento às urnas nessa eleição para o Parlamento Europeu, no total, foi mais de 50% dos eleitores. É um índice alto, considerando o Parlamento Europeu. No caso da Alemanha, foram mais de 60% de eleitores que foram às urnas votar para o Parlamento Europeu. Um dos artigos do livro, e até o tema do nosso debate, é a fadiga da democracia. E quantas vezes a gente já ouviu a reclamação de que falta ânimo dos europeus para a União Europeia, que muita gente acredita que aquilo ali é um bloco burocrático que só impõe um monte de regra para a gente. Sempre faltou interesse pelas eleições para o parlamento estadual, o comparecimento sempre foi muito baixo. Dessa vez, bateu um recorde em 20 anos. Então, eu me pergunto se não foi justamente essa ameaça à democracia representada pelos partidos de extrema-direita, ou mesmo esse trauma que está sendo o Brexit agora, que provavelmente vai acontecer em outubro, da pior forma, que é um Brexit sem acordo. Eu me pergunto se isso não motivou os europeus a comparecer às urnas e votar por esse grande projeto que é a União Europeia. Eu paro por aqui e depois a gente pode discutir algumas questões. Obrigada. Muito obrigado da atualização sobre a situação na Alemanha e na Europa. Mas
E para não perder a ideia, eu vou fazer uma pergunta logo para você, mas também para o Renato. Você colocou a coisa um pouquinho como isso da esquerda, né? E enfim, o centro manterá o movimento eleitoral da social-democracia, sabendo que a social-democracia carregou, de certa forma, a Alemanha, todo o progressismo alemão, do pós-guerra, todas as reformas, enfim, o estado de bem-estar, ela foi fundamental, né? E teve grandes líderes, enfim, como o Willy Brandt, como outros. Mas depois, como você mencionou também, entrou num momento em que, de certa forma, aderiu ao neoliberalismo com Schröder, né? Então, eu queria saber, e aí a gente entra um pouquinho na sociologia, na filosofia política, aquela parte dos trabalhadores que conseguiram pegar o barco da história, que conseguiram se elevar, que conseguiram um certo bem-estar, a elite dos trabalhadores, de certa forma, eles continuam social-democratas. Os que não são mais social-democratas, mas isso eu quero testar com vocês, aqueles que não, que são menos instruídos, e, assim como no cinturão que errou nos Estados Unidos, acabaram, e na França também, nas cidades industrializadas, acabaram sendo a massa de manobra da extrema-direita. É muito fácil você ganhar votos com xenofobia, com preconceitos raciais, com preconceitos contra minorias. Então, esse burguesamento, de certa forma, da social-democracia, como exemplo, também as alianças com a CDU, até que ponto tiraram a alma da social-democracia e ninguém, nem os trabalhadores mais qualificados, de certa forma, e nem os menos qualificados. Os mais qualificados, às vezes, vão para os verdes, ou vão para a própria social-democracia, mas ela hoje está com de forte em alguns lugares, ou então eles realmente vão para a FD, né? E não tem mais esse tabu que existiu durante bastante tempo, que o trabalhador não vota na direita, na extrema-direita. Então, eu queria que você falasse rapidamente, complementando essa questão mais de sensibilidade eleitoral e numa análise talvez um pouco mais profunda do Renato sobre esse desígnio, os desígnios da social-democracia progressista. Carregou realmente toda essa renovação, e aí eu pego com você aquela ideia que tem no final do seu texto, de 800 anos de progresso contínuo, de certa forma, e agora, de repente, esses novos progressos, com algumas interrupções, mas na média, chegando passando pelo imobilismo, né? Eu acho interessante, eu acho difícil saber, gostaria até de saber quem é o eleitor típico hoje da social-democracia alemã. Eu acho que isso mudou muito, a questão de talvez uma década atrás, 2 décadas, era muito fácil falar quem é o eleitor do SPD hoje, que é trabalhadores, fábricas, enfim, falar de um proletariado, não é? Isso hoje já não existe mais tanto, não é basicamente, não são eles basicamente. Eu acho que hoje são outros grupos que estão aí temerosos, não é? Por exemplo, a gente sempre ouve falar de grupos dessa parte de serviços, né, que ganham muito, muito mal, né? Entregadores do Amazon, por exemplo, cabeleireiras, mães solteiras, aposentados. Existem grupos assim que a gente sempre lê no jornal que vivem ali no limite da pobreza, digamos assim, né? E realmente, vários estudos indicam que não só o SPD, mas todos os partidos estão perdendo votos para a FD. Certamente vários sociais-democratas ou eleitores jovens sociais-democratas, é possível que tenham muito se bandeado para os verdes, como eu disse, os verdes tiveram uma grande votação, mas também do SPD muita gente foi para a FD. Eu acredito que existe assim, um eleitorado meio flutuante, é a questão da prosperidade.
O que as pessoas querem é prosperidade, não é? E a grande questão é essa, a grande crítica hoje ao SPB é essa, como atingir esses grupos mais sensíveis, esses grupos ali que estão na berlinda. Uma questão que parece bastante complexa, eu diria que resolve um esvaziamento da social-democracia, europeias. Eu acho que o fenômeno quer dizer, se nós fizermos uma comparação com o período dos anos 60, por exemplo, antes da democratização da Península Ibérica e da Europa Oriental, nós tínhamos basicamente 4 grandes países democráticos na Europa, que seriam a França, a Alemanha Ocidental, o Reino Unido e a Itália. Nesses países havia algo em comum, talvez nos outros também, na Escandinávia, nos Países Baixos, que era uma certa tendência ao bipartidarismo. Devia haver mais partidos, mas havia uma tendência forte a você ter um partido sozinho ou com uma liderança forte governava e um grande partido de oposição. Essa situação funcionava e funcionava bastante bem, fosse entre Labour e Tories, fosse entre bolistas e socialistas, ou a frente da esquerda na França, fosse na Alemanha CDU, como pelo acordo com a CSU, na versus do SPD, você tinha outros partidos, tinham os liberais da Alemanha, tinham os giscardianos da França, mas eles acabavam pesando na frente, como se diz em francês. Eles completavam uma soma, não muito mais do que isso. Um dos fenômenos grandes que nós temos nos últimos anos é essa pulverização dos partidos, tornou extremamente difícil você gerar maiorias. As maiorias são extremamente complicadas. Tanto que a grande coalizão dos anos 60 foi uma surpresa na Alemanha, porque parece que os liberais cobraram muito da CDU, você então simplesmente precisa ver esse ponto para os liberais com uma posição muito pequena no parlamento. Essa grande aliança não desgastou o SPD, muito ao contrário. Essa grande coalizão atual está desgastando. Mas a situação é diferente. Você tinha um corte mais nítido das posições, mesmo com sistemas eleitorais distintos, o sistema francês e o sistema alemão misto, são bem diferentes entre si. A Itália explorou um monte de sistemas diferentes, um sistema inspirado no Paraguai, que eram os Troika, que davam um bônus grande, que davam um bônus grande de cadeiras ao partido mais votado, de modo que garantisse a ele a maioria. O grande problema no regime parlamentarista é o seguinte: é você converter minorias de voto em maiorias de cadeiras. Um regime parlamentarista, qualquer governo tem que ter estabilidade. Para ter estabilidade, você tem que ter maioria no parlamento. Para tanto, eu preciso de uma minoria, ou se quiser, uma plurality, então uma maioria simples, mas não absoluta, não metade mais um, é apenas a maior das minorias, que isso converte em maioria sempre no parlamento. Há muitos truques para isso. Truques mesmo. Alguns são safados. A eleição distrital pode levar a uma manipulação do desenho dos distritos, em inglês chama de gerrymandering, no desenho da salamandra. Você faz circunscrições bizarras. Então, mas esse é um ponto importante. E esse é o ponto do qual o Brasil tem, graças ao qual o Brasil tem uma grande crise. E nós não abrimos mão de eleger o presidente no sufrágio universal. Então, nós temos uma maioria clara do presidente. E nós temos um parlamento no qual o partido mais votado tem 11 ou 12% das cadeiras na Câmara. Então, você conseguir formar uma maioria parlamentar é muito difícil. Agora, nós aceitaríamos que 30%, 40% dos votos depositados para a Câmara fossem anulados, não estou dizendo votos nulos. Nós aceitaríamos que 30%, 40% dos votos depositados para a Câmara fossem desconsiderados para gerar uma maioria, de outra forma, uma maioria presidencial, que é o que a França faz. A França adota o sistema de eleger o presidente um mês antes do parlamento. O que isso significa? O presidente tem 20% no primeiro turno, se ele está contra o detém, até agora ele está eleito. Então, e estando eleito, ele consegue uma maioria de 400 votos sobre 500 de todas as cadeiras. Uma maioria invejável, faz praticamente tudo o que ele quiser e parar.
Só que isso significa que uma parte significativa da população foi alijada. Razão pela qual a eleição para o Europarlamento tem um significado totalmente diferente, porque partidos quase inexistentes em escala nacional, como ele tem, passam a ter uma presença grande. Então, eu estou entrando um pouco nesse detalhe, porque ele é muito importante para a gente ver que não é uma crise simplesmente da social-democracia. É uma crise da geração de maiorias. Então, por exemplo, a crise inglesa. Por que o idiota, o ministro David Cameron, prometeu o plebiscito do Brexit? Ele não queria o Brexit. Mas o que ele prometeu? Para conseguir uma maioria. Conseguiu a maioria e perdeu o país. Perdeu o governo, perdeu o país, perdeu tudo. Então, para conseguir, ou então, por exemplo, questão da Irlanda. Um dos problemas do não deal é o que você faz se você restabelece fronteiras dentro da Irlanda, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. São centenas de fronteiras que você restabelece. Hoje são duas moedas que circulam lá, a Libra e o euro, mas outra coisa é você começar a olhar o passaporte de todo mundo. Então, isso está criando uma crise muito grande. Quanto à social-democracia, eu diria o seguinte: muito dos valores social-democratas foram incorporados por partidos que não eram. A França, por exemplo, é um país que tem praticamente uma tradição social-democrata, sempre desde o general de Gaulle em 58, os anos de governo social-democrata foram chegar a 20. Teve o dobro de anos de governo dos partidos de direita. Então, isso tudo, quer dizer, o gosto do francês, do país europeu, por um estado de bem-estar social, mas é muito forte. Os governos têm que quebrar isso. Macron quer quebrar, os políticos quer quebrar, os ingleses conseguiram quebrar, mas é muito difícil fazer isso. Então, essa dificuldade de gerar maiorias tem mobilizado muito o governo. Eleições sucessivas na Espanha, eleições sucessivas. E que depois disso você conseguir tocar numa política é muito difícil. Então, nós estamos tendo lá um certo impasse. Comparando com o Brasil, nós podemos ver que o Brasil viveu anos de impasse. Nos últimos anos da ditadura, com o general, desde o final do Cárcere até o Plano Real, o Brasil viveu uns 15 anos de impasse, em que você não conseguia definir políticas claras e nítidas para o país. O Plano Real, não só a estabilização da moeda, mas a privatização, etc., definiu um caminho que funcionou bastante no primeiro mandato de Fernando Henrique, razoavelmente no segundo. O Lula conseguiu definir uma política que funcionou bem, até metade do primeiro mandato de Dilma, pelo menos, e de lá para cá nós estamos perdidos como barata tonta. Quer dizer, o país não sabe rumo todo, que direção toda, mas isso não é tão, é mais trágico, é muito pior, porque nós não conseguimos certas bases mínimas de democracia. Mas eu não acho uma diferença radical. Ou seja, o que está em crise é a política. Então, a política virou questão de prosperidade, a política virou questão de bolso, as pessoas não estão interessadas na política, não estão interessadas em pagar um ônus político, em lutar por ela. O que fazem? Cada Espanha é exemplar. Quer dizer, todo mundo descontente com o PT, descontente com os principais partidos espanhóis, eles fazem. Nas eleições botam os caras no meio de cara de novo. Como se faz isso? Alguém quebra uma coisa sua, você chama essa pessoa para consertar, é meio esquisito. Alô, Renato. Bom, antes de passar a palavra para o público, eu vou ler uma frase da sua participação, do seu texto, eu acho que resume bem o que você começou a encaminhar agora. O Brasil não é um fracasso na igualdade, na justiça social, na honestidade com os dinheiros públicos, e sim, ele é um sucesso na desigualdade, na exclusão social, na corrupção. Eu acho que essa é a ideia. A desgraça é essa, né? Infelizmente. Mas fica como frase um pouco resumindo essa situação toda agora. Não tem jeito, né? A gente tem um projeto, e aí também são palavras suas, professor,
E o que a Silvia pediu para mim, uma hora, antes de começar, eu queria saber a imagem na capa. Deixa eu ver, eu tenho esse imagem. O alemão tem um câmbio de automóvel com a marcha ré em vermelho, que está funcionando no momento. Tá? É totalmente diferente. Eu achei que seria um pouquinho graficamente fraco, não sei, não me empolgou tanto. Eu preferi uma foto de uma chaminé que representa toda essa industrialização. Que aí a gente pode usar o norte da França, algumas regiões da Alemanha, o leste da Alemanha, ou então o cinturão de ferrugem dos Estados Unidos. E porque eu gosto da foto também. A foto é isso é o teste de Rorschach que ele está fazendo, para onde vocês enxergam. Acho que as capas não têm que ser escrachadas, elas não têm que ser explícitas demais. Mas, de repente, alguém gostaria mais dessa aqui. Alguns da equipe da editora preferiam essa. Mas, enfim, a menor. Tá? Bom, gente, nós vamos mais ou menos até as 8h30, depois a gente quer sempre um videozinho, até porque são 30 anos da editora. A editora completa, a Estação Liberdade completa 30 anos agora. Tecnicamente foi em março, mas a gente ainda está comemorando. E eu acho uma última coisa. Tem um tema que perpassa, tem alguns temas que perpassam o assunto, que perpassam o livro, que perpassam todos os artigos. Essa questão das figuras que estão emergindo, as figuras políticas, que a gente falou há algum tempo. Começar a falar disso, aí a gente vai ter que chamar psicólogo, psiquiatra, assistente social, porque realmente o pessoal está, eu não sei, né? Seria uma outra discussão também. Mas o que eu queria dizer também tanto faz. Bom, enfim. Não, o tema do livro é a questão das figuras, do personalismo, porque essas figuras autocráticas, de certa forma, elas funcionam como demagogo, tem uma demagogia, tem muita mentira envolvida, tem crime direto. Isso é uma coisa com a qual a gente vai ter que lidar nos próximos anos. Vai ser muito complicado e, de certa forma, a direita tem muito mais dificuldade e habilidade para lidar com isso do que com a esquerda, de certa forma, mais racionalista. Bom, mas, enfim, vamos lá, então, para as perguntas. Estamos à disposição de vocês. O Renato está aqui também para dar essa visão um pouquinho mais teórica e ter participado do governo também. Para circular o microfone, assim as pessoas podem ouvir as perguntas. Boa noite, uma pergunta do professor Renato. Qual o papel da educação e da falta de formação para discutir com pessoas que apresentam ideias bastante absurdas e que têm, às vezes, questões de articulação de questões cognitivas? Será que a gente não está preparado para discutir com pessoas que defendem? Não é óbvio? Qual o seu nome? Essa pergunta é dificílima. Se a gente conseguisse a resposta, a gente resolvia uma boa parte dos problemas que estão ocorrendo, não só aqui, mas na ascensão da extrema-direita em toda parte. O que a gente vê de mais ou menos terrível é uma blindagem extraordinária à razão, à percepção, uma blindagem, um ódio ao iluminismo. Então, são duas coisas, dois fenômenos. Por um lado, um ódio aos valores que, desde o século XVIII, especialmente, representaram o progresso. Então, é um ódio a eles. Eles aparecem como coisa horrível. Quando hoje o presidente diz que não quer saber mais de especialista, não quer mais saber de quem entende das coisas, e vai na vertente do que ele diz do INPE, de outros
Mas esse ódio está presente. O ódio das pessoas ignorantes contra a inteligência. O horror à inteligência. A frase do general que gritou para ele, o Unamuno, viva a morte, abaixo a inteligência. Cadê? Não, espanhol. Esse é um lado. O outro lado é um bloqueio completo da percepção da realidade. Quer dizer, não se percebe o que está acontecendo, não se responde à verdade, não se responde quando você tem um fenômeno que está flagrantemente errado, esse erro é ignorado. É como se não tivesse ocorrido. Então você vê, por exemplo, um presidente dizendo barbaridades e um monte de gente passando pano, né? Dizendo não foi bem isso, não foi aquilo. Então essa incapacidade de diálogo ficou terrível, ficou absurda no caso do Brasil. Eu creio que seja muito próximo de outros casos. Esses temas direitas têm em comum esse ponto. Elas conseguiram uma explicação muito simples, muito banal, muito simplória para os males do mundo. A explicação está sentada no ódio, está sentada na ideia de que se eu sou alemão, só alemão presta, se eu sou francês, só francês presta, etc. Agora, só para concluir, é bom lembrar uma coisa, que Lévi-Strauss e George Orwell, Lévi-Strauss um texto sobre Rousseau, George Orwell na Animal Farm, a cada um a seu modo dizem, quando você faz uma separação, digamos, entre alemão e não alemão, entre brasileiro e não brasileiro, você logo agrega falsos. E tem pessoas que nasceram na Alemanha, têm nome alemão, mas são falsos alemães. Ou o mal. Tem pessoas que nasceram no Brasil, mas são maus brasileiros. E você vai fazendo um corte sucessivo até você, se possível, até eliminar essas pessoas. Se não eliminar fisicamente, pelo menos você eliminar do universo em quem você reconhece a humanidade. Então, o racismo, o preconceito, etc., tem que ser entendido como um processo que é sucessivo e que se agrava. Quer dizer, você pode ter todas as características da etnia, do grupo, da nacionalidade dominante. Se você não faz certas coisas, você está fora. E isso torna o diálogo praticamente impossível. Quando vamos recuperar o diálogo? Esse é um problema complicado. Nós vamos ter que recuperar o diálogo, mas foi. E a que custo, de que maneira? Eu não sei. O fim do suicídio do Luiz, provavelmente foi cidade aqui no Brasil. Finalzinho, como enfrentá-los? Né? Como enfrentar esse novo Eu acho muito interessante que os vários autores desse livro colocam, quando eles fazem uma crítica à esquerda, eles sempre perguntam, bom, o que precisa, como fazer que a esquerda volte a conquistar esses eleitores e, enfim, a enfrentar o populismo, não é? Eu acho muito interessante porque alguns, tipo o Zizek, se não me engano, eles falam que a esquerda precisa voltar a ser radical. Precisamos radicalizar a esquerda, não no sentido de fazer uma revolução, virar comunista e tal, mas um pouco voltar àquilo que original dela se preocupar com aquelas questões básicas, isso através de uma, não sei, reestruturação social, batalhar por uma reforma tributária justa, por um mercado de trabalho mais justo, enfim, pela questão da moradia, pegar as questões que mais atingem as pessoas, não é? E isso eu achei bem interessante, essa questão de radicalizar, entre aspas, a esquerda. E outra também, se eu não me engano, a Nancy Fraser, que fala que o grande problema foi a esquerda, aquilo que o Ângelo comentou, ter se acomodado àquele neoliberalismo, né? E ela fala, tem que acabar com isso, simplesmente tem que acabar com isso. Isso mostrou que não deu certo.